Olá, pessoal da Genkidama, eu sou a Givalin e hoje nós vamos falar aqui do episódio 5 da terceira temporada de Fruits Basket, a temporada final. E, meus amigos, que episódio! Que episódio! Vamos lá, a gente começa o episódio com os amaldiçoados que têm uma relação com pessoas que não são amaldiçoadas, né? Que tem ali um sentimento por pessoas não amaldiçoadas. Então a gente tem o Ayami com a Minnie, o Hattori com a Mayu e o Yuki com a Mati, né? O Yuki falando eles se vendo ali numa situação em que eles gostam de outra pessoa, mas que ao mesmo tempo tem uma parte deles que os limita, né? Então a gente se lembra aí da condição deles de amaldiçoado. E, bom, temos algumas coisas acontecendo. A gente tem o Shigure, que fala um pouco sobre ele mesmo. O Shigure ele é um personagem que a história dele e o que ele é vai sendo apresentado para a gente ao longo da história com doses homeopáticas, né? Então a gente tem aqui ele falando um pouco sobre o jeito dele de amar, que ele não é uma pessoa bondosa ou altruísta como o Hattori ou o Kureno, que o jeito dele de amar simplesmente não é a vocação, ele não tem vocação para ser pai de Akito, né? Que ele não quer cuidar da Akito como se ela fosse uma filha para ele. O jeito que ele ama, o jeito que ele cuida é diferente. E ele deixa isso muito claro. Ele deixa muito claro que ele está bem sendo quem ele é, que esse é o jeito dele e que tá ok. Ele fala: olha, você pode me ver como vilão, você pode me ver como torto, eu sou torto. E, cara, é assim, entendeu? Ele faz piada, ele brinca ali no meio. E esse é o jeito do Shigure, esse é o jeito dele de amar. Ele não está afim de ficar cuidando e acolhendo a Akito. O que ele quer realmente é estar do lado de Akito, quer simplesmente viver com ela e não necessariamente acolhê-la, né? Ele não tem esse lado dele e, inclusive, ele diz, né, para Toru que a pessoa com quem ele deveria ter sonhado provavelmente deveria ser a Toru, porque a Toru se vira sozinha, né? A Toru não é que nem a Kito que precisa de alguém cuidando dela o tempo inteiro. A Toru se vira, claro que ela se acolhe nos outros, principalmente no Kyo, mas a Toru é independente. O Shigure é assim também. E ele brinca ali com as possibilidades, trazendo isso pra ela, né? E a gente tem essa questão do Shigure, que o Shigure ele nunca. Ele já disse uma vez que ele provavelmente é o mais amaldiçoado de todos. E ele diz aquilo, quando ele disse, querendo dizer que ele se vê apaixonado por Akito, né? Mas ao mesmo tempo, o que ele sente por Akito não é sobre o laço que ele tem como amaldiçoado, é um outro tipo de amor. Então ele não tá ali para cuidar ou para reverenciar ela. Ele não é assim que ele trata Akito, né? Então a gente vê o Shigure nessa condição aí relativamente mais livre em relação aos outros amaldiçoados. E quão importante é a gente ter essa visão do Shigure nesse momento, porque a gente tem o Momiji reaparecendo na história. Então, sim, aquela criaturinha ali da abertura mais alta e loira, sim, aquele é o Momiji. O Momiji cresceu, até trocou de dublador, eu acho. Ou simplesmente o dublador mudou o tom dele. Mas o Shigure não, o Momiji tá diferente. O Momiji tá iniciando uma nova fase dele. E finalmente a gente vê ele declarando pro Kyo que ele está apaixonado pela Toru. Que a Toru é a pessoa que ele quer ter junto. E ele provoca o Kyo, né? Ele. O Momiji ele tem esse papel junto ao Kyo, que ele faz o Kyo se movimentar, né? E ele fala: olha, é assim? Você vai ficar aí parado? Porque qualquer hora eu vou roubar ela. Como que você se sente em relação a isso? A gente tem o Kyo ali se fechando, assim, não gostando da ideia, mas ao mesmo tempo não sendo capaz de lutar contra isso. E, enfim,
diante desse Momiji mais alto e um tanto quanto diferente, a gente tem a segunda quebra de maldição de Fruits Basket. E, meu Deus. Enquanto a Kito se lembrava qual é a função dela no mundo, né? Que ela veio ao mundo para ser amada, para reger os 12 signos, a maldição de Momiji enfraqueceu-se completamente e se foi, pura e simplesmente. Eu tenho uma teoria porque que nesse momento o Momiji teve sua maldição quebrada. Ele se vê realmente apaixonado por uma pessoa de fora, ele se vê ali enfrentando e encarando o Kyo de frente, uma coisa que os 12 signos de forma geral não fazem, a gente vai entender isso um pouquinho mais pra frente, o jeito que os 12 signos veem o gato. E o Momiji tá ali, né, trazendo e vivendo coisas de fora. E então isso veio para ele primeiro. Claro que isso não significa que os outros também não chegaram nessa condição. A gente viu Hattori se apaixonando pela Kana, a gente tem aí sentimentos se desenvolvendo, a gente tem o Ayami com a Mini, mas chegou pro Momiji, assim como chegou pro Kureno, sem nenhum um motivo específico, mas a gente vê que tem movimentos acontecendo que trouxeram a maldição a se quebrar. E, cara, é muito emocionante ver o Momiji finalmente livre desse laço, tanto que ele olha para Akito e se pergunta que tipo de poder essa pessoa tinha que me mantinha cativo. Ele tá livre, ele não está mais preso àquela maldição que fazia ele ficar preso aos 12 signos, a Akito, ele não tem mais aquilo. E ao mesmo tempo, ele está completamente solitário, porque aquilo era uma parte dele, aquilo definia ele, entendeu? Ele cresceu desse jeito. O que ele é hoje veio dessa maldição. E agora ela não tá mais ali, agora ela foi embora. E ele se sente completamente solitário. Então, o quanto isso, né, é triste, mas ao mesmo tempo, cara, é o Momiji. O Momiji é o cara mais otimista dessa história, é o cara que abraçou ali a maldição dele, que provavelmente era o que menos se importava com se transformar, etc, porque ele saía abraçando o Toru e todo mundo que ele podia. E ele abraçou a nova condição dele, livre, foi falar com a mãe dele sobre só cumprimentá-la e viu ali a quantidade de possibilidades que ele tem na frente dele. Ele sabe que muito provavelmente a Toru não vai corresponder a ele, que ela está apaixonada pelo Kyo, mas ele não se deixa abalar. Ele entende que tem um novo futuro na frente dele e ele abraça e vai atrás disso e vai viver agora as possibilidades e o novo jeito dele, continuando com aquilo que já era parte dele. Então, o Momiji é incrível, o Momiji passou por muita coisa, as pessoas abandonaram ele e ele sempre trouxe uma força ali de não, eu vou seguir em frente porque tudo bem, eu ainda consigo ser eu mesmo aqui, então o Momiji ele é incrível, um dos personagens mais humanos e delicados da série, claro, porque todo mundo é, mas quando a gente se vê isso, né, nossa, que emoção. Enfim, pessoal, a gente teve esse episódio, agora o próximo aí, uma tolice. Provavelmente a gente vai ter um pouquinho sobre Toru. Espero que tenham gostado, me sigam nas redes sociais de Valim. E é isso aí, um beijo e obrigada. Tchau, tchau. Fala pessoal, aqui é Leonardo Rodrigues, falando mais uma vez de Bakuten, falando agora do episódio 5 de Bakuten, que está disponível na Crunchyroll com o nome de Backflip. Então, se você digitar lá Backflip, vocês encontram o Bakuten. E gente, esse episódio 5 de Bakuten foi até agora o mais diferente do anime inteiro. Como eu comentei sobre o episódio anterior, as equipes de ginástica rítmica do Colégio Shiro e do Colégio Ao estão fazendo treino intensivo juntos. E no episódio 5,
Eles encerram o treino um pouco mais cedo, o que não era bem o que eles estavam planejando. Mas aí, como eles ainda estão na pegada de fazer alguma coisa, de fazer alguma atividade, eles resolvem que vão brincar de esconde-esconde no colégio à noite. Mas vai ser um esconde-esconde um pouco diferente. Vão ser duas pessoas procurando, enquanto o resto se esconde. E aí, no caso, os capitães de cada um dos times ficam responsáveis por procurar a galera que está escondida, e aquele que encontrar mais gente primeiro ganha. Então, o treino virou uma competição. E nessa dinâmica de se esconderem pela escola, acaba que alguns deles se escondem nos mesmos lugares. E ao longo do episódio a gente vai acompanhando as conversas e até algumas brigas que esses garotos têm uns com os outros enquanto eles são escondidos. E é engraçado que uma conversa que eu quero destacar aqui é uma conversa sobre o motivo dos capitães dos colégios Shiro e Ao terem uma rivalidade, de como surgiu essa rixa, digamos assim, entre eles. E os garotos ficam um bom tempo escondidos, porque os capitães são muito desatentos, eles são bem desatentos mesmo. Mas em paralelo a esse esconde-esconde, começa a rolar uma movimentação um pouco estranha na escola. E aí é melhor eu não me aprofundar muito no que exatamente acontece, para não tirar a experiência de quem vai assistir o episódio, né? Mas o que eu posso dizer é que de longe esse episódio ele é muito inesperado, assim, porque ele traz uma aura muito diferente do que já teve até agora, né? Nesses 5 episódios de Bakuten que já foram lançados, ele traz uma proposta bem diferente e muito interessante, assim. Eu realmente não estava esperando, assim, né? Eu imaginava que seria mais um episódio de treinos, da questão da ginástica, só que isso não é bem o foco desse episódio. Acaba sendo um episódio que foca nas relações entre os garotos dos times, né? Então essas dinâmicas deles estarem escondidos, deles estarem conversando e algum deles começarem a brigar, discutirem por besteira até, digamos assim. Mas o modo como isso acontece, o que se desenvolve a partir daí é algo realmente que eu não estava esperando. Mas o que eu posso garantir é que esse episódio é muito bom. É um ótimo episódio de Bakuten. Mais um ótimo episódio de Bakuten. Olá, Mikael Draco de novo com o review de To You Eternity, episódio 5. O que aconteceu nesse episódio? A menininha que cuidou do urso gigante, que é o deus que ela deveria ser sacrificada, acaba percebendo que ele morreu. A amiga dela, a arqueira, quer tirar um pedaço do urso para mostrar para a vila que não precisam fazer o sacrifício. Porém, a menininha não permite. Depois disso, as duas fogem juntas da prisão onde elas estavam e são perseguidas pelo grupo que quer realizar o ritual. Esse grupo ainda quer de volta o cachorro mágico, o cachorro bola. Porque o cachorro tem propriedades místicas e eles querem saber o que ele é. Eu acho que é isso a razão. Quando eles fogem, eles estão sendo atacados por flechas e a menininha morre se sacrificando para salvar a arqueira. Nisso que a menininha morre, o cachorro se transforma naquele urso e ataca todos os arqueiros. Aí que tá, né? A menininha morre. No final eles voltam e mostram que a menininha está morta. Eu disse nas reviews anteriores que eu já esperava que a menininha fosse morrer. E que se isso acontecesse, eu ia achar que tudo que ocorreu até agora foi uma perda de tempo. Pra que gastar tanto tempo na história da menina que a gente vai ver morrendo de qualquer jeito? E é exatamente o que aconteceu. A menina morreu. E é isso. É pra eu chorar, né? Realmente, mas eu tô tão desensibilizado. Eu não queria que ela morresse. Tem que falar a verdade. Realmente, isso foi triste pra caramba. Passar tanto tempo criando uma esperança de que a menina vai viver só pra ela morrer no final. Isso é triste pra caramba. Foi um episódio bem triste. Da hora, né? Eles conseguiram, né? Mesmo a gente já sabendo mais ou menos que isso ia acontecer, porque o anime tá seguindo por uma rota assim pra fazer a gente chorar. Toda hora morre alguém. Mesmo assim é triste. A gente vê a história da menina, o futuro que a menininha queria ter, pra no fim ela simplesmente partir. Ah, meu Deus. Eu não assisto anime pra sair triste. Foi triste, eu tenho que admitir. Foi um episódio que soube mexer com meus sentimentos.
Mas narrativamente falando, simplesmente é uma situação triste que não veio do nada, ela foi construída. Tem um arco inteiro construindo isso. Funcionou, né? Porque realmente gastaram tanto tempo com essa menina dando esperança pra gente, o telespectador, de que tem uma esperança dela viver pra no fim ela morrer. Só achei o motivo dela morrer bem besta. Uma menininha pequenininha pulou aquela altura pra levar a flecha no lugar da amiga. Isso é meio estranho, uma menininha dessa ser tão veloz e ter um corpo é, que pode acertar flecha com esse corpo. É meio estranho, mas mesmo assim é triste. A situação que eles levaram. Eu acho que podia ter sido melhor a situação. Sei lá, ela ser deixada pra trás, alguma coisa assim. Ela pular pra se sacrificar, uma menininha pequenininha dessa altura, eu acho uma situação um pouquinho forçada. Podia ter construído de uma melhor maneira, mas sim, é algo que foi construído desde o início. Provavelmente aquela esfera vai se transformar nela e a história vai continuar. Tomara, como eu sempre digo, que True Eternity não vira uma fórmula de pessoa que morre da semana. Arco de pessoa que morre. De construir a gente se importar com o personagem, construir isso, pra depois ver ele morrendo. Uma hora, né, agora que foi usado poucas vezes esse recurso, meio que acerta nosso coração, a gente fica triste. Mas se o anime continuar com essa fórmula, uma hora a gente desensibiliza, a gente já não chora mais, a gente vai rir, sabe? Porque a gente vai ver o personagem que vai aparecer e vai falar, ele vai morrer. E uma hora a gente vai ficar, pô, então por que eu vou assistir o arco? Por que eu vou ficar vendo um arco inteiro se a gente já sabe o que vai acontecer? Bem, essa é a minha review do episódio 5 do True Eternity. Tomara que siga um caminho mais linear, um caminho diferente. E tomara que esse arco de agora leve a algum lugar. E é isso aí.